Ok. Então, pessoal, boa noite. Uma alegria muito grande estar com todos aqui para a gente conversar sobre um assunto que me é tão caro, né? Todos que estão aí, que me conhecem, sabem o tanto que a fisiologia é a minha paixão, né? É a minha área de formação para embasar a ortopedia funcional dos maxilares. Depois de 20 anos trabalhando como clínica, e desses 20 anos, 15 trabalhando, uns 10 anos trabalhando com ortopedia, 10 a 12, eu resolvi voltar para a universidade para fazer mestrado em fisiologia, porque eu percebia, né, que a ortopedia funcional era pura fisiologia. E aí engrenei, né, na carreira acadêmica, mestrado, doutorado, 2 pós-doc, e é o que me move, o que me motiva, o que me encanta, né, é entender a fisiologia. Mas eu não consigo guardar as coisas só para mim, porque se me encanta, encanta todos que vão ter a oportunidade de entrar em contato com esse tipo de conhecimento e informação, né? E o que muito me intriga é por que muitas das coisas que são relevantes não nos são ensinadas durante a graduação. Por que nós não aprendemos uma série de coisas que são fundamentais para a nossa prática clínica? E mais ainda, para aqueles que fazem ortopedia funcional dos maxilares, como é que a gente nunca parou para pensar ou nunca nos ensinaram completamente quais são as funções da boca? Se eu estou pretendendo trabalhar com ortopedia funcional dos maxilares, vamos pensar na palavra. A palavra ortopedia, a gente já discutiu muito sobre ela, mas vamos pensar na palavra funcional. Funcional vem de quê? Vem de função. Onde que a gente trabalha? Nos maxilares. Então, os maxilares estão aonde? Na boca. Quais são as funções da boca? Aí, todas as vezes que eu vou dar esse tipo de aula, eu pergunto, pessoal, me fala aí, quais são as funções da boca? Aí vem lá, mastigação, aí alguém lembra, né, de deglutição, aí um outro lembra, não, mas também tem sucção, tem... bom, começam a elocubrar, mas nunca sai de 5, 6 funções da boca. E existem muito mais. Então, isso é algo que a gente deveria saber, assim, ó, como diz a expressão aqui, né, em Minas, não sei se no Brasil todo e fora do país, mas assim, na ponta da língua, né? Eu sei que fora, em inglês também usa-se essa expressão, né? Era para a gente ter, né, esse conhecimento para ser falado e conversado a respeito na ponta da língua. Quais são as funções da boca? Afinal de contas, nós trabalhamos na boca, né? Então, esse foi o primeiro capítulo do meu livro, né? Eu decidi que isso era o mais relevante, porque quando eu escrevi o livro, foi um livro de fisiologia, para fundamentar a ortopedia funcional dos maxilares. Então, o capítulo mais relevante era as funções da boca, é o primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo, eu tenho essa tabela aqui, ó, tá? Então, aqui eu resumi as principais funções exercidas pela boca e as suas características, segundo um compilado de autores que seriam citados no capítulo em seguida. Porque se a gente for pensar e verificar diversos autores, varia muito o número de funções. Varia, assim, porque tem alguns autores que condensam mais de uma função numa só, então dizem assim, a boca tem 10 funções, só que uma dessas 10 tem várias funções compiladas. Outros dizem, não, a boca tem 25 funções. Aí eu peguei, né, todos os autores que eu achei que mostravam quais eram as funções da boca e resolvi fazer essa tabelinha para facilitar a nossa compreensão, né? E dentro dessa tabelinha, eu separei, e aí a gente tem aqui um índice de cor que eu vou usar na sequência, para vocês gravarem, tá bom? Então, toda vez que for uma função inata, ou seja, que a gente já nasce com ela, a gente já nasce sabendo aquilo, ou aprende dentro do útero, né? Começa
a executá-la dentro do útero, a gente chama de função inata. Então, vai estar marcado em vermelho. E as funções aprendidas pós-nascimento, elas vão estar marcadas em azul, ok? Então, aqui nós temos uma série de funções que nós vamos discutir uma a uma. E, além disso, eu listei também no livro qual era a área anatômica principal da região crâniofacial que estava relacionada com a execução daquela função, tá bem? Então, vamos lá. A primeira que a gente vai discutir é a deglutição, tá? A deglutição é a primeira função da boca que aparece no ambiente intrauterino. Por volta da 11ª semana, o bebê, né, lá dentro do útero, já é capaz de deglutir o líquido amniótico, ok? E nesse processo, ele está amadurecendo completamente todo o processo neurofisiológico dele, né, para poder executar essa função. E aí eu gostaria de lembrá-los de algo extremamente importante que a gente pode perceber nessa imagem de ultrassom aqui. Para que o bebê consiga deglutir, nesse início, né, de formação dele, e durante um período longo ainda que ele está no útero, ele precisa firmar os pezinhos na parede do útero. Quem descreveu isso foi o Castilho Morales, né, que é um grande fonoaudiólogo argentino, e ele é que descreveu esse impulso, chamado impulso distal, né, que é exatamente a situação. O bebê firma o pezinho na parede do útero para poder deglutir. É uma questão de maturação desse processo todo, né, porque a gente tem sempre que lembrar que nada funciona isolado. Nós somos muito treinados a isolar, compartimentalizar o corpo para poder estudar, e isso não funciona, né? Não funciona. Tudo tem que funcionar, né? Tudo tem que caminhar em uníssono. Então, o apoio podal, então o apoio do pezinho dá condição para que o pescoço tenha uma estabilidade, para que o ióte que está em formação, para que toda aquela musculatura necessária para processar uma deglutição esteja apta a fazê-lo. Então, é muito importante que a gente tenha sempre essa noção. Nada aqui no sistema estomatognático funciona individualizado do corpo, está sempre conectado. Por isso, estudar, né, o corpo como um todo é fundamental para qualquer um de nós que trabalhamos na área de saúde, tá certo? Então, a deglutição é a primeira. E que cor que está aqui? Vermelho. Ou seja, é uma função inata. Ninguém precisa aprender a deglutir. Vou só fazer um parêntese que durante todo esse processo nós vamos estar conversando sobre indivíduos típicos. Ou seja, não estamos conversando de ninguém com síndromes ou com malformações ou coisas desse tipo, tá bom? Indivíduos típicos, né, aprendem a deglutir intrauterinamente e, nesse processo, desenvolvem esse reflexo que é chamado de impulso distal, que é a força, o apoio, né? Forçar o pezinho na parede do útero para conseguir fazer um movimento de deglutição, extremamente interessante. Bom, quando a gente conversa de deglutição, a gente tem que amadurecer um pouquinho mais, né? Então, a gente tem essa deglutição, que todo mundo já nasce com ela é chamada de deglutição infantil ou visceral. E ela permanece, isso é segundo o Graeber, ela permanece até os dentes nascerem. Quando os dentes nascerem, e nessa deglutição infantil, a gente percebe, né, uma projeção da língua para anterior, no sentido de fazer um vedamento. Tem todo um motivo dessa linguinha estar um pouquinho ali anteriorizada, forçando, né? Que é para fazer um vedamento, gerar um vácuo, que é tão importante, né? A gente já discutiu isso em outras oportunidades. A formação no vácuo
do vácuo na boca, ela é muito relevante em uma série de situações. Então, nessa fase de deglutição infantil, a gente tem a língua conectada com os lábios e os roletes aqui na frente para poder fazer um vedamento. Okay? Assim que os dentes nascem, a língua percebe que existem os dentes ali, ela é extremamente sensitiva, a gente vai discutir isso na sequência, e o que acontece? Muda a forma, e ela muda a posição dentro da boca no momento de fazer o processo de deglutição. Então, a gente chama isso de uma deglutição madura e também considerada como deglutição somática, também chamada de deglutição somática. Em algumas situações, a gente tem alterações nesse processo, mesmo depois dos dentes. E o Graeber classifica isso de 3 formas distintas. Ele classifica como interposição simples, quando essa língua interpõe um pouquinho entre os dentes, como não era para acontecer, mas ela está ali, uma interposição complexa, quando ela interpõe entre os dentes anteriores, mas também interpõe entre os posteriores e tem uma mudança de conformação interna na boca mais complexa, e ele classifica separadamente a persistência da deglutição infantil, porque em vez de mudar na hora que os dentes nasceram, permanece aquele reflexo da deglutição que existia lá desde o útero, e isso tem uma característica, segundo ele, um pouco diferente da interposição simples, tá bom? Então, é importante que a gente lembre isso quando nós estamos estudando funções da boca, porque isso aqui já seria uma alteração da função correta, né? Depois, nós temos que pensar na sucção. Faltou botar o... Ah, não, está aqui a bolinha está aqui. Ó. É uma função também inata. Ela acontece um pouquinho depois da deglutição. A deglutição começa antes, tá bom? A sucção, ela começa por volta da 16ª semana. Aí o bebê já é capaz de sugar. E ele suga tudo que passa pela frente dele, né? Porque o processo de sucção, ele depende de estímulos, né, proprioceptivos muito relevantes que existem no lábio, principalmente. Então, passou um dedinho, ele chupa. Passou a mãozinha, ele chupa. Passou um dedinho do pé, ele chupa. Qualquer coisa que tocar aqui desencadeia o reflexo de sugar, né? Então, esse reflexo de sucção, ele já está presente intrauterinamente. É muito comum, né? Os pais irem fazer o ultrassom morfológico, aí, nossa, meu bebê está chupando dedo. Ai, meu Deus, vai chupar dedo. Graças a Deus que ele está chupando dedo, né? Ele precisa chupar dedo para amadurecer todo o processo, né? Isso é natural, normal e desejável, né? E essa sucção, ela permanece, né? Ela é a segunda função que aparece e é a última que desaparece dessas funções inatas, porque ela é capaz de estar presente até no início do coma. E muitos pacientes com demência avançada, né, quadros de Alzheimer avançado, ainda são capazes de sugar mamadeira. Não são capazes mais de mastigar, já perderam a possibilidade de mastigar, mas ainda são capazes de sugar. Eu falo isso assim de cadeira, porque eu passei por essa situação com meu pai, então houve um momento, né, desse processo doloroso da trajetória da doença, onde ele alimentava por mamadeira, né? Então, é das funções das últimas a desaparecer. E a gente precisa separar a função sucção da função ordenha, tá? Elas têm uma certa diferença e a gente tem que lembrar que o bebê já nasce preparado para ordenhar. Ele já nasce preparado, já tem toda uma infraestrutura, né, preparada ali naquele sistema estomatognático para que ele consiga ordenhar. É óbvio que se alguma coisa fugir do normal, essa ordenha não vai ser tão perfeita. Por exemplo, se a gente tiver um freio lingual exagerado, porque a posição que a língua precisa assumir para ordenhar, ela é muito dependente dessa extensão da língua para fora, né? Porque a língua ela tem que sobrepor
o rebordo inferior na hora de abocanhar o pico do peito. Então, o rebordo inferior, ele não fica em contato com o bico do peito. O rebordo superior fica, mas o inferior não, ele está coberto pela língua, né? E esse movimento de massageamento do bico do peito, quando a língua não está cobrindo o rebordo inferior, ele causa desconforto para a mãe, mais ingestão de ar pelo bebê. Então, existe uma alteração nesse processo, que não é o objetivo da nossa conversa de hoje, mas que quem se dedica a isso sabe muito bem que é preciso que tudo esteja certinho anatomicamente e também neurologicamente, para que essa ordenha que o bebê já nasce sabendo fazer, seja feita realmente com perfeição. E ela é muito importante e muito relevante, né? Novamente, uma função inata. Então, eu tenho aqui um quadrinho que eu fiz questão de fazer lá no livro, que é separar a ordenha da sucção e comentar sobre a deglutição, pensando nos principais músculos envolvidos nesse processo. E eu queria chamar a atenção de vocês, né? Veja bem, principais músculos envolvidos. Eu não escrevi todos os músculos envolvidos, porque praticamente todos aqui vão estar envolvidos na execução dessas funções. Mas existem aqueles que têm uma ação mais relevante. Então, nós colocamos aqui aqueles que têm uma ação mais relevante. E eu queria chamar a atenção de vocês, né, para isso, né, que a direção do movimento mandibular na ordenha, ela é antero-posterior. E a direção do movimento mandibular na sucção, ela é súpero-inferior. Então, a criança vai usar mais o bucinador, subir isso aqui e usar o bucinador para fazer, né, um movimento de geração de um vácuo, para puxar o leite, seja de uma mamadeira, ou seja de onde for, né? Então, vai usar muito mais o bucinador, quando a ordenha, na verdade, tem uma ação de todos os músculos, né, supra e linfaióideos, e o pterigóide lateral, que vai fazer aquele processo de para frente e para trás, né, e assim como o temporal posterior puxando para trás, vai, nesse movimento, né? Então, são músculos distintos. E por que eu estou reforçando isso? Porque nós precisamos sempre lembrar que quem determina a forma do osso é a função, principalmente os ossos que formam a região crâniofacial. Então, se eu tenho um grupo de músculos funcionando na ordenha e outro grupo de músculos funcionando na sucção, a conformação dessa região vai ser completamente diversa se eu tenho uma criança sendo amamentada ou se eu tenho uma criança usando mamadeira. Completamente diferente, né? Lembrando que na fase oral da deglutição, a gente também tem músculos específicos envolvidos, e a gente tem sempre que lembrar que a mandíbula, nesse momento da deglutição, na fase oral, ela está estabilizada em fechamento. Então, a mandíbula a boquinha está fechada na hora de fazer a deglutição, tá? Para poder gerar, né, o processo necessário de caminhada do conteúdo que está dentro da boca. Uma outra função extremamente relevante do sistema estomaco-ortognático é a estereognósia. O que é isso? Que, Patrícia, está falando grego? Estereognósia, na verdade, estou falando alguma coisa que vem do grego mesmo, né? A etimologia das nossas palavras é sempre do grego ou do latim, então está certo. O que é a estereognose? A capacidade de conhecer o ambiente através da boca. A boca é altamente sensível, altamente sensitiva. Então, língua, lábio, bochecha, tudo dentro da boca é muito cheio de receptor. Então, a capacidade da boca reconhecer o ambiente é chamado de estereognose, tá? Isso é muito relevante, por exemplo, para a gente reconhecer volume, textura,
densidade, tudo que é em termos físicos, de algo que a gente põe na boca, a gente reconhece através dessa capacidade. E o bebê sabe disso inatamente. Então, está vendo aqui, ó, é inato isso. Por isso que o bebê põe tudo na boca, ele está conhecendo o mundo, e ele precisa usar a boquinha para reconhecer o mundo, tá? Então, ela é uma função da boca extremamente relevante, que está presente desde que o bebê nasce, e que atualmente é usada com vários outros propósitos. E eu pus aqui, de exemplo para nós, não sei quantos de vocês ouviram falar nisso, existem, como é que eu vou dizer, recursos hoje para fazer a pessoa que é cega enxergar através da estereognósia da boca. Então, coloca... Tem todo um processo complexo que envolve, né, computação e um processo complexo. Infelizmente, isso ainda não está disponível para qualquer um que quiser, ainda é em nível de pesquisa, mas já comprovado, daqui uns anos, se Deus quiser, isso vai estar possível, né? Então, através da língua e dos receptores da boca, a pessoa é capaz de perceber vultos, movimentos, né? Ela consegue discriminar, inclusive, uma face, não com os detalhes que o olho veria, mas ela consegue discriminar até uma face, né? Se vocês quiserem depois, quem nunca viu falar nisso, quiser depois olhar no Google, joga lá, enxergar com os olhos, alguma coisa assim, vocês vão achar esses vídeos, inclusive no YouTube, mostrando as pessoas usando esses devices. E isso se deve à capacidade de estereognósia da boca, né? Então, a função importantíssima da boca é a estereognósia. Uma outra função extremamente importante da boca é o facies, e nós estamos cansados de saber disso, e é também uma função inata. O bebezinho, ele já faz um monte de caretinha, né? E a gente fala que ele está rindo, às vezes ele nem está rindo, mas a gente fala que ele está rindo, mas a boca é um componente importantíssimo no estabelecimento da feição do indivíduo, né? E a gente sabe disso nos emoticons, né? Então, todo mundo sabe que uma boquinha para cima é sorrindo, que uma boquinha para baixo é triste, né? Uma boquinha muito para baixo e curtinha é raiva. E vai por aí afora, né? Isso já ficou muito claro. Mas isso é o facies. E o estabelecimento do facies é também uma função da boca. Uma outra função extremamente interessante é a vocalização. Vocalização não é fala, tá? Vocalização é a emissão de um som com algum objetivo, mas que não é compreendido como linguagem, tá? Então, vocalização é você dizer, por exemplo, ai, ui, ou então falar, ah, né? Ou então você emitir notas musicais, né? Ah, isso é vocalização. E esse ele vai estar presente no Brasil, na China, né? Na Groenlândia, em qualquer lugar, todo mundo vai fazer a vocalização do mesmo jeito. Vai falar ai quando machuca, vai falar ui quando machuca, e coisas desse tipo. Isso é vocalização, e é função da boca, função importantíssima, né? Vocalizar. Quem não vocaliza tem muita dificuldade de interagir, né, com os seus pares, né, interagir com os semelhantes. Então, é importante a gente saber disso. Vou voltar. Função inata, né? Não esquecer. A digestão, né? Digestão também é função da boca, né? As glândulas salivares, né, estão presentes, né, como anexos da boca, e a boca funciona como o primeiro local de digestão dos alimentos, né? Então, as enzimas fabricadas nas glândulas salivares, elas são misturadas com o alimento na boca,
e já começa a digestão ali. A maior concentração de enzima de enzima, as amilases, mas tem várias outras enzimas que são liberadas pelas glândulas salivares e vão ser, né, misturadas com o alimento ali dentro da boca, né? Então, digestão é também uma função da boca, uma função inata. Ninguém precisa aprender a fazer isso. Aí a gente chegou num ponto extremamente importante para a gente discutir, tá? A postura é função da boca. E isso a gente tem que levar muito a sério, tá? A boca é relevante na postura desde o momento que o bebê está na vida intrauterina. Então, existe uma relação inata de boca e postura corporal. Depois que esse bebê nasce, esse processo ele vai gerar um aprendizado. O bebê tem que aprender, né, a controlar a sua postura. E a boca vai ser muito relevante nas informações que ela manda para o sistema nervoso central, para que o sistema nervoso central colete um monte de informações, compile aquilo, né, integre aquilo tudo e mande as referências para a musculatura para que o indivíduo consiga ficar na posição ereta e deambule. Então, o bebê vai ter que aprender isso, até ele conseguir ficar em pé e caminhar. E a boquinha vai ter uma função muito relevante, não só nessa fase, como na vida toda. Na vida toda. Então, estabelecer uma postura adequada depende muito, né? Depende muito de como a boca está funcionando, de onde a mandíbula está posicionada, de onde a língua está posicionada. Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é o meu genro, ele é praticante de slackline, tá bom? Então, isso aqui está numa altura aí que eu nem sei falar quanto. Graças a Deus eu nunca vi, mas é isso. Para que o indivíduo consiga ficar ereto em cima de uma corda, numa altura dessa, o controle postural do indivíduo tem que ser, assim, exímio. E uma das coisas extremamente importantes que os praticantes do slackline fazem é colocar a língua no palato, na hora que eles estão, né, se equilibrando ali em cima. Para a gente ter uma noção da relevância da boca no estabelecimento da postura. Quando ele coloca a língua no palato, ele dá uma posição mais adequada para a mandíbula, as aferências proprioceptivas que vão subir dali, vão chegar no sistema nervoso central, junto com as que vieram do sistema vestibular, do sistema ocular, dos receptores que a gente tem em todos os músculos, dos receptores da planta do pé, tudo isso vai chegar lá e vai estabelecer a possibilidade do indivíduo ficar em pé, ou sentado, ou caminhar em cima de uma fita fininha dessa, numa altura dessa. E só é possível porque há uma integração perfeita de todas as aferências. E sempre lembrando que a boca tem que estar equilibrada. Tem que estar equilibrada, porque senão a pessoa não consegue estabelecer essa postura adequada. Então, a postura é uma função da boca extremamente relevante. Aí nós chegamos na mastigação. Ok, essa aí todo mundo lembra dela. Toda vez que você pergunta qual a função da boca, a primeira coisa que algum aluno fala, mastigar. Isso aí ninguém esquece, né? Então, mas a mastigação, ela é uma função aprendida. Ninguém nasce sabendo mastigar. Então, está aqui no azul. É uma função aprendida. E para se aprender a mastigar adequadamente, a gente precisa começar a dar os estímulos adequados desde os primeiros dentinhos. Ou, na verdade, até antes, né?
para amadurecer a capacidade cognitiva da boca de percepção. Então, a esterognósia, que a gente viu lá atrás, ela vai colaborar com a mastigação, né? Então, nós temos que introduzir os estímulos adequados desde cedo. Então, introduzir alimentos adequados, alimentos duros, que estimulem a esterognósia da melhor forma possível, é um primeiro passo para se estabelecer uma mastigação adequada. E permitir que a criança faça os movimentos mandibulares livres é um grande estímulo para o estabelecimento de um processo mastigatório adequado, né? Porque para mastigar é preciso haver uma coordenação também perfeita de vários sistemas. O sistema respiratório tem que estar coordenado, o sistema postural do corpo tem que estar coordenado, tem uma série de coisas. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês entenderem, estou falando de postura. Uma criança mastigar com o pezinho no ar é extremamente complicado. Todo mundo tem que saber disso. As cadeirinhas de bebê, elas têm que ter apoio de pé. Experimenta você fazer uma refeição inteira com o pé no ar. Vê se você vai conseguir. Então, é extremamente importante que a gente entenda isso, né? A mastigação é uma função da boca, mas é uma função da boca de características específicas muito relevantes e que necessita o perfeito equilíbrio entre outras funções para que ela para que ela seja exercício, para que ela se expresse da forma mais perfeita possível. É muito relevante a gente pensar assim, tá bom? A mastigação é algo que a gente precisa estudar a fundo, né? Depois a gente tem a fonoarticulação, que é a fala, né? Então, aí também é uma função aprendida. Isso aqui também é uma figura do meu livro, onde a gente está vendo a língua movimentando-se, né, dentro da boca para falar diversos fonemas distintos, né? Então, são 4 figuras distintas mostrando como que a língua mexe lá dentro. Aí vem uma pergunta. O que determina a posição dos dentes na boca? É sempre uma pergunta que a gente precisa fazer. De tudo que a gente já viu aqui dessas funções até agora, por que é importante a gente saber todas elas e entendê-las? Porque a gente precisa lembrar o que determina a posição do dente na boca. É a língua empurrando para fora e a musculatura perioral, junto com o bucinador aqui, empurrando para dentro. Então, se há um equilíbrio entre essa musculatura perioral todinha e a língua, né, fazendo força em cima do dente, esse dente vai estabelecer a posição axial dele, né, o longo eixo dele vai se estabelecer de forma adequada e a oclusão vai ficar certinha. Agora, se ocorrer um desbalanço entre o que está por fora e o que está por dentro, a gente vai ter a possibilidade de uma série de oclusopatias, né? Então, é muito importante a gente entender que a fonoarticulação, ela também é muito relevante. Uma oclusopatia pode interferir na maneira de falar e uma maneira de falar inadequada pode gerar uma oclusopatia. É uma via de mão dupla. Então, fonoarticular é uma função extremamente importante da boca e tem uma relação direta com a prática da ortopedia funcional. Porque se você está trabalhando uma criança que não articula bem as palavras, você já reorganizou a boca, você já reorganizou o espaço, mas mesmo assim ela não consegue articular adequadamente as palavras, ela precisa de um tratamento fonoaudiológico. Ela precisa de um treinamento adequado para que essa língua aprenda a fazer agora as pressões e as tensões necessárias e corretas durante a fonoarticulação, para que os dentes sejam também estimulados da forma adequada. Tudo está relacionado. A gente não pode compartimentalizar nada, né? Falar interfere na posição do dente, a posição do dente interfere no falar. É uma via de mão dupla, quanto eu disse. Cantar também é uma função da boca.
E os cantores têm que trabalhar muito, né, o funcionamento de lábio, de língua, de bochecha, né? É muito importante. E é uma função também aprendida. Então, cantar é uma função da boca também. Cuspir também é uma função da boca e é aprendida. Ninguém nasce sabendo cuspir. O bebê às vezes faz isso, né? Isso não é cuspir. Cuspir é ejetar alguma coisa com força e por vontade própria, né? Ejeta, né? Então, é uma função aprendida e necessária. Assoviar e soprar são duas funções que estão muito relacionadas, então elas estão colocadas juntas, apesar de serem coisas distintas, mas elas dependem de um controle, né, de respiração, emissão do ar com uma determinada pressão, né, e controle de lábio e de dentes, né, para poder emitir um som ou para poder fazer um blowing, né, um jato de ar. Então, quando você sopra, você tem que estar controlando uma série de estruturas aqui dentro da boca para que o ar que vai ser insuflado do pulmão, então vem pelas vias aéreas, mas ele vai sair, porque se você fizer só assim, não vai ter nada. Então, tem que ter uma colaboração entre os dois sistemas para que a gente consiga soprar. Então, soprar também é uma função da boca, bem como assoviar, né? Morder. Então, morder, aqui a gente sempre pensa morder, fazer isso só, né? Morder, mas morder é uma característica aprendida. Ninguém nasce sabendo morder. Todo mundo já teve bebê, sabe? Que a hora que eles começam a ter uma coordenação motora melhor da mandíbula, eles começam a treinar, né? Ficar mordendo, né? Então, é uma função aprendida. E é uma função aprendida também para defesa. Então, é uma função instintiva de defesa. Por isso que muitos bebês são bebês mordedores, né? E a gente vê até, às vezes, situações como essa, né? São bebês mordedores. Infelizmente, às vezes acontece, né? E aí eu sei que sempre me contaram que eu fui vítima de uma história dessa, né? Estava numa festa, meu avô estava cuidando de mim e distraiu de mim e tinha uma criança mordedora na festa. E a criança chegou e me deu, parece que 5 ou 6 mordidas, e só escutaram meu berreiro. Quando foi ver, estava tudo lá, tudo mordido, né? Não lembro completamente, é claro que não, eu era bebê e estava engatinhando. Então, essa história sempre me impressionou muito, né? Mas isso é um instinto que vai sendo amadurecido à medida que os dentes vão nascendo. E aí o indivíduo ele descobre que ele tem uma força ali e que ele tem um recurso para se relacionar socialmente de forma a agredir alguém que o esteja agredindo, ou coisa desse tipo, né? Então, é uma função da boca também de defesa, que vem de outros animais que usam a mordedura para se defender, né? Então, é função da boca morder. E a gente tem também o que a gente chama de funções antiaborais. Funções antiaborais são aquelas funções onde há uma inversão do movimento peristáltico, né? E a boca tem uma função importantíssima em todas elas. Então, a gente, primeiro, lembra do arrotar, né? Então, quando a gente traz, né, do estômago excesso de gás, né, no movimento de arrotar ou eructar, para falar mais, né, cientificamente, mais polidamente. Então, a função de eructar depende da boca, né? A função de nausear, porque é preciso a gente separar náusea de vômito. Então, náusea é o reflexo sem ejeção do conteúdo gástrico, né? E vômito é o reflexo acompanhado da ejeção do conteúdo gástrico. Então, essas funções são 3 funções básicas
e elas são totalmente dependentes da boca, tá? E são inatas, naturalmente. Na tosse, no espirro e no soluço, a boca tem papel coadjuvante, né? Porque isso é um reflexo inato do sistema respiratório, né? Mas a boca tem papel coadjuvante, então a gente tem que colocá-los também na lista das funções da boca. Mas é inato e é papel coadjuvante, ok? E a respiração não é função da boca, mas ela passa a ser em situações emergenciais. Então, por bloqueio nasal, a boca passa a ser o local de respirar. E, obviamente, isso é inato, né? Então, um bebezinho que está com uma obstrução nasal de alguma ordem, ele instintivamente vai respirar pela boca, né? Isso aí é instintivo e é um reflexo inato. E ficou, por último, né, uma função muito importante, que eu disse que a gente ia se aprofundar um pouco mais hoje, né? Que é a função beijar, tá? A função beijar, ela tem uma característica de trocas sociais assim, extremamente relevante, né? Então, a gente vai dar um enfoque muito grande no beijo romântico, mas a gente precisa também falar dos beijos sociais e dos beijos de carinho, né? Por exemplo, a gente nem sabe descrever a delícia que é dar um beijinho num bebezinho, nosso filhinho, né, que está ali no nosso colo. Assim, não tem nem jeito da gente descrever a emoção que é isso. Então, o beijo, ele sempre traz alguma emoção, alguma conotação de emoção envolvida, e normalmente libera endorfinas, uma série de neurotransmissores que são positivos, né? Qualquer tipo de beijo, né? A não ser que seja um beijo de Judas, né? Mas, normalmente, os beijos, em geral, eles são acompanhados de uma conotação de carinho ou uma conotação social, como nos países, por exemplo, árabes, é muito comum o beijo social, né? O beijo de homem com homem, inclusive, né? Aliás, só de homem com homem, né? E na nossa cultura é muito comum também a gente dar beijinho, né, no rosto, como uma conotação de aproximação social, tá certo? Então, isso é algo que é muito estudado também pela psicologia e tudo. Mas estudar os aspectos fisiológicos do beijo não é novidade, porque beijar é uma importantíssima função da boca. Então, esse trabalho aqui foi uma tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Medicina do Porto em 1921. E o título da tese era O Beijo, e era uma tentativa psicofisiológica. Um trabalho genial, né? Logicamente, tinha os vieses da época, mas eu pus aqui só para mostrar para vocês como que é relevante, como que sempre houve uma preocupação grande em torno do que seja o beijo, né? E existe uma ciência, como eu falei hoje no Instagram, né? Alguém conhecia o nome dessa ciência, né? A filematologia é uma ciência dedicada ao estudo do beijo. E hoje, aqui, nós vamos fazer um treinamento de filematologia, tá? Porque a verdade é que existe muito mais em um beijo romântico do que apenas o desejo ou a paixão. Tem muito mais coisa envolvida e a gente nem sabe, né? Então, é importante que a gente avalie isso. Então, vamos pensar algumas coisas interessantes aqui. Você sabia que quando duas pessoas se beijam, agora eu estou falando daqui para frente do beijo romântico, elas trocam entre si em torno de 9 mililitros de água, 0,7 miligrama de proteína, 0,18 miligrama de compostos orgânicos, 0,71 miligramas de gordura,
0,45 de cloreto de sódio, e a gente nem conta as bactérias que podem chegar até 1 bilhão de bactérias que são trocadas durante o beijo. Isso não é ruim, não, é bom, tá? Trocar as bactérias é bom porque faz com que o sistema imunológico seja ativado e a gente vai ficando com mais resistência para uma série de coisas, tá? Então, vamos lá. Beijos simples, como o beijinho de selinho, usa apenas 2 músculos e queimam 2 a 3 calorias, apenas, para a gente dar um beijinho de selinho. Agora, um beijo apaixonado daqueles pode envolver de 23 a 34 músculos da face, 112 músculos posturais, incluindo naturalmente os músculos da língua, e a gente tem sempre que lembrar que o ato de beijar consome, dependendo do beijo, de 5 a 26 calorias por minuto, né? Então, é uma boa estratégia para quem está querendo gastar a caloria, né? Vamos lá. Então, deu para entender por que beijar é uma importante função do sistema estomatognático e interessa muito ao ortopedista funcional dos maxilares entender a fisiologia do beijo? É óbvio, porque se a gente trabalha na boca, se a gente está dando condições de funcionamento para a boca, eu preciso dar condições dessa boca funcionar para todas as funções, incluindo o beijo, e muito bem. Vamos lá. Vamos só reforçar mais um pouquinho. Beijar libera endorfinas e dopamina e gera níveis sistêmicos elevados de catecolaminas, tá? Adrenalina, noradrenalina. Essas alterações no sistema nervoso central e periférico resultam num leve aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Ninguém precisa falar isso para a gente, porque nós estamos cansados de saber, né? Principalmente quando você está beijando alguém por quem você é apaixonado, a frequência cardíaca aumenta. Ou então, às vezes, você está antevendo que você vai beijar alguém que você é apaixonado, o coração já bate antes, né? A pressão aumenta, a frequência cardíaca aumenta, porque você já sabe, daqui a pouquinho você vai beijar a sua paixão. Isso é muito interessante, né? A produção de saliva aumenta durante o beijo ativo, e isso pode ajudar, inclusive, tem trabalhos, tá, gente, mostrando isso, a prevenir a cárie. Quem beija muito parceiro tem menos cárie. Não é a Patrícia que está falando, não, tá, gente? Quem me conhece, porque tem alguns aqui que não me conhecem, mas quem me conhece sabe que eu não falo nada que não esteja suportado em ciência, tá bom? Então, existem trabalhos averiguando isso. Pessoas que beijam seus parceiros todo dia vivem 5 anos a mais e são mais bem-sucedidas profissionalmente. Então, o nível, né, de endorfina que elas liberam é maior, faz com que elas fiquem mais animadas e tal, elas são mais bem-sucedidas. E beijar frequentemente o parceiro diminui a propensão à alergia. Claro, você está estimulando o seu sistema imune o tempo inteiro, né? Então, diminui o risco de alergia. Tá. Então, onde que a UFM entra nessa história? Calma, vamos com calma, vamos entender isso bem, tá bom? O beijo romântico, boca a boca, é um comportamento que varia de cultura para cultura e com um padrão sociocultural, assim, muito relevante. Então, numa mesma cultura, por exemplo, no mesmo país, um determinado grupo tem um comportamento em relação ao beijo diferente de outro grupo. Então, tem um trabalhinho aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. Por exemplo, na América do Sul, tá? A gente tem 19% de populações estudadas que praticam o beijo regularmente. Só 19%. Na América Central, existem alguns grupos que não praticam beijo, que não beijam. Estou falando de grupos mais primitivos, tá? De populações mais primitivas. No Oriente Médio, 100% das populações estudadas praticavam o beijo romântico regularmente. Então, isso aqui é só para mostrar, né?
que isso varia muito culturalmente, tá? Então, não é todo mundo no mundo inteiro que beija. Tem uma série no Netflix, é um documentário, eu esqueci o nome, mas ele avalia o comportamento sexual de grupos distintos pelo mundo, né? Então, eles mostraram, né? Por exemplo, no Japão, não é muito comum as pessoas se beijarem com tanta frequência e tal. Tem diferenças culturais, isso é típico da cultura, né? Vale a pena até assistir esse documentário. Eu esqueci como é que chama. Depois, se eu lembrar, eu falo com vocês. Mas, com relação ao beijo, isso é muito interessante, né? Bom, pesquisas recentes, gente, mostram que o beijo romântico ele serve para avaliar a adequação de um parceiro em potencial, para mediar sentimentos de apego entre indivíduos ou para facilitar a excitação e iniciar relações sexuais. Muito disso aqui a gente acaba cansado de saber. Mas essa questão da avaliação do parceiro em potencial é uma coisa não consciente, né? Vou explicar. A gente tem capacidade de perceber a concentração de tudo a nível inconsciente, lógico. A concentração de testosterona que existe na saliva do indivíduo. Então, instintivamente, a tendência de escolher um homem que tenha mais testosterona é maior por uma mulher do que aquele que tenha menos testosterona, porque ele seria um procriador melhor. Isso vem muito do instinto, entendeu, gente? É uma coisa da fisiologia básica mesmo, né? Que é muito mascarada pelos condicionamentos sociais. Se a gente ouvisse só os nossos instintos, né, isso seria um papel relevantíssimo, né, do beijo para a gente escolher o parceiro com quem a gente quer escrever uma história e de formar uma família, por exemplo. Entendeu? É interessante a gente pensar esses aspectos. Para começarmos a pensar no nosso papel como ortopedista funcional dos maxilares, a gente tem que se reportar ao homúnculo. Quem está me assistindo e que não sabe o que é o homúnculo de Penfield, é a representação em um desenho da capacidade sensitiva do corpo, das regiões do corpo. Então, quanto mais sensitiva for a região do corpo, maior ela é representada nessa figura que a gente chama de homúnculo. Tá? Normalmente, um homúnculo ele não tem dentes, mas eu pus aqui de propósito. Eu mandei construir um homúnculo com dentes, então esse aí é by Patrícia. Porque os dentes têm uma capacidade sensitiva gigantesca e ele não estava representado no homúnculo original, tá? É modificação minha mesmo. Mas vamos observar aqui, nesse indivíduo, tirando a mão, qual a região do corpo desse indivíduo que tem mais concentração de receptores sensitivos? Não é a região sexual, é a boca, né? Bom, estou falando de região sexual porque a gente considerando órgãos, porque região sexual é o corpo inteiro, né? E com uma ênfase gigantesca no sistema estomacourinário. É uma das regiões mais envolvidas nessa troca sexual é a boca, né? Não só no beijo, mas em todas as outras possibilidades, né, de trocas, né, sexuais que existem envolvendo a boca. Mas olha a quantidade de receptores sensitivos na língua, no lábio, nos próprios dentes, né? Então, essa capacidade de percepção, ela é extremamente relevante para mandar um monte de informação para o sistema nervoso central. Né? Então, o nosso papel como ortopedista funcional dos maxilares é fazer com que tudo aqui, né, tudo aqui nessa região esteja funcionando adequadamente para que esse indivíduo consiga beijar adequadamente. Vamos lá. Se a gente pensar quais são
os dois componentes principais do beijo, e eu pus 3 aqui de propósito, né? Porque os trabalhos mostram o quê? Que todas as vezes que existe um beijo onde a mão esteja envolvida, esse beijo, ele elicita mais aferências para o sistema nervoso central. Então, se você segura no rosto de alguém que você está beijando, esse beijo vai ser muito mais gostoso, porque vai mandar mais aferências para o sistema nervoso central. Então, por isso que eu pus aqui. Os dois componentes principais do beijo, que é o lábio e língua, precisa ser também acrescido da mão, né? É importante pensar isso. Isso é fisiológico. Isso é fisiológico, né? Então, o toque da mão, ele vai potencializar as aferências que vão subir para o sistema nervoso central durante o beijo. O que se está buscando instintivamente quando a gente está tocando alguém na hora que a gente está beijando? É a produção máxima de aferência para o sistema nervoso central, porque tudo se resume a isso aqui. Então, se eu estou usando o lábio, se eu estou usando a língua, e eu também for usar a mão, que é a região do corpo com maior capacidade sensitiva, eu vou potencializar demais as aferências que vão chegar no sistema nervoso central. E isso é extremamente importante. Agora, o nosso papel como dentista em geral, mas principalmente como ortopedista funcional de maxilares, é fazer com que os dois agentes principais, que é lábio e língua, estejam aptos a funcionar adequadamente, com bom tônus, com boa mobilidade, com tudo que é necessário estar funcionando normalmente numa boca. Então, lábio, línguas e mão. Aí eu faço uma pergunta. Existe beijo bom e beijo ruim? Aí eu vou primeiro contar uma historinha assim para vocês entenderem dessa pergunta que eu estou fazendo e de onde que ela vem, tá bom? Ela vem de um trabalho científico, tá? Vamos fazer uma situação imaginária, tá? Que é verdadeira, assim, verdadeira, que pode acontecer, é plausível. Eu tenho um grupo de adolescentes conversando depois de uma balada, né? E aí elas estão conversando sobre os adolescentes vão para as baladas e beijam 500 pessoas, né? Então, elas estão conversando sobre um determinado garoto que estava lá. Então, uma delas fala assim, fulano de tal beija mal demais. Aí a outra que está do lado fala assim, uai, não sei não, eu gostei muito do beijo dele. Vocês gostaram do meu uai e do meu sotaque? Uai, não gostei não, não achei não, gostei muito do beijo dele. Aí a outra fala assim, eu não gostei não. A outra fala, não, eu também gostei. E há aquele descompasso, né, entre as opiniões. Por que que isso acontece? Olha que interessante que é isso. Sabemos que beijar ativa áreas cerebrais específicas, né? Então, por que que eu pus essa imagem aqui? Existe ativação de áreas cerebrais, nós já falamos, a língua, o lábio, a mão, manda um monte de aferência lá para cima, beleza. Então, ativa áreas cerebrais específicas. Mas muito mais do que isso. Para o beijo ser bom, para ele ser considerado bom, o que que acontece? Sincronização das ondas cerebrais do casal. Então, o beijo só é considerado bom realmente, tá? Se houver uma sincronização das ondas cerebrais. Quando eu estou falando isso aqui, gente, é lógico que você não vai beijar todo mundo e sentir a mesma coisa. Tem alguns privilegiados, né, que vivenciam essa possibilidade, né, de ter essa sincronização das ondas cerebrais. E esse beijo é incomparável, segundo os trabalhos de pesquisa, porque é como se você virasse um só naquele momento, através da sincronização das ondas cerebrais, né? E isso pode acontecer, inclusive, com quem você não conhece, tá? É uma questão de aferências corretas que subiram, né?
de uma determinada forma, associados, tá, aos estímulos que vieram da boca, não só estímulos de contato da estereognose, né, que a gente está vendo aí, mas também de paladar, né, que está envolvido, e vieram também do olfato, às vezes em nível subliminar, tá? Então, sobem essas aferências, fazem essa conexão completa lá no sistema nervoso central e se dá essa sincronização das ondas, se as ondas se emparelham, pronto, acabou. Aquele é o melhor beijo do mundo e vai ser difícil ficar longe dele, né? Então, o trabalho que mostrou isso é esse trabalho aqui, só para vocês não acharem que é mentira minha. Quem quiser ler, só buscar, tá bom? E os lábios? Né? A gente tem que sempre lembrar disso, né? Os lábios, a gente já falou, lábio, língua, mão, mas vamos focar um pouquinho no lábio. O que é o lábio? Os mamíferos têm lábios? Todos os mamíferos têm lábio. Porém, só os humanos mantêm os lábios aparentes. Tá? Os outros mamíferos, o lábiozinho fica escondido. Tá? Então, veja bem, os lábios estão escondidos. Eles só aparecem em determinados momentos, mas eles ficam escondidos. Tá? Então, o lábio... E existe beijo entre outras espécies? Será que existe? Ó, o beijo de selim, ele existe em muitas espécies, tá? A gente vê isso acontecendo em muitas espécies, tá? É uma forma de contato, né? E é uma forma, a gente pode dizer até de carinho, né? E uma forma de envolvimento, né? Entre os parceiros, né? Então, aves, principalmente mamíferos. Os mamíferos têm muito essa conotação. Então, a gente está vendo vários aqui, né? Quando a gente chega nos primatas, a gente já começa a perceber alterações de comportamento que são muito próximas das nossas, e a gente já vai ver isso, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, o elefante, a forma de beijar do elefante é super interessante. Ele põe a tromba dentro da língua do parceiro, né? Então, é uma forma de beijar e antecede também a corte, né, sexual. Muito interessante. Aqui a gente está vendo uma troca de alimentos pela boca, e aí eu preciso falar com vocês que existem umas hipóteses de que o beijo ele aconteceu na humanidade a partir da pré-história, quando as mães mastigavam o alimento e punham na boca dos bebês para que eles comessem, quando eles já começavam a introdução de alimentos para eles, né? Então, existe uma corrente que acredita nisso, mas existe outra corrente que não acredita nisso de jeito nenhum, porque eles reforçam, né, que a conexão gerada pelo beijo romântico, ela é algo que transcende essa questão de alimentação, que é algo que foi amadurecido ao longo do tempo por causa dessa conexão, inclusive, né, das ondas cerebrais e vai por aí afora. Então, a gente vê que na natureza tem muitos animais que praticam o beijo, mas o beijo sexual ele só existe em poucos primatas. E o beijo, o primata mais famoso em beijar é o bonobo. Esse tipo de primata, ele realmente beija de língua, né? E faz parte de toda a conotação do casal, né? Faz parte de todo aquele processo que antecede um intercurso, né? Um coito, uma relação sexual entre eles. Então, é muito interessante, né, a gente pensar que existe também o beijo, como a gente pratica num grupo, né, de primatas que exerce da mesma forma
essa aproximação íntima, né? Para criar essa conexão antes de um ato, tá bom? Concluindo sobre os lábios, vamos lá. É importante a gente saber sobre lábio, porque nós estamos mexendo com ele. Os seus lábios têm mais terminações nervosas do que qualquer outra parte do seu corpo, tá? Lógico, nós não estamos falando, se a gente considerar a mão, ela é muita, mas aqui a gente está falando de uma região pequena, principalmente aqui o lábio inferior, tá? Que a mão está nela, principalmente nas pontas dos dedos, né? Então é uma quantidade grande. Aqui está bem distribuído e é uma quantidade gigantesca, principalmente nos lábios inferiores. Quando você os pressiona contra outro conjunto de lábios, ou mesmo a uma pele quente, isso é extremamente agradável, né? Porque você percebe uma quantidade enorme de receptores e faz a aferência de uma forma enorme. Junto com a ocitocina e a dopamina, que fazem você sentir afeto e euforia, beijar também libera serotonina, que é a substância química do bem-estar, né? O amadurecimento da sensibilidade começa na vida intrauterina e depende de estímulos corretos para atingir a potencialidade. Então, isso é muito importante, gente, né? Por isso que eu reforço o nosso papel como ortopedista funcional dos maxilares. A gente precisa sempre fornecer os estímulos corretos para atingir a potencialidade de toda a capacidade de execução de função da boca, né? Então, a gente tem sempre que lembrar, gente, das neurotrofinas. Os músculos, né, quando estão funcionando, está aí o cara fazendo musculação, né, músculo que funciona bem, libera neurotrofina e induz formações dendríticas. O que é isso? Quando o músculo está funcionando bem, ele libera neurotrofinas, essas neurotrofinas vão lá nas fibras nervosas dele e faz elas terem mais conexões, ou seja, as aferências para o sistema nervoso central aumentam, né? E isso faz com que as sensações sejam potencializadas. Então, o que eu estou falando isso agora que a gente estava falando de beijo, de lábio? A musculação do lábio é a execução correta das funções. Lábio hipotônico, né? Lábio hipotônico não vai beijar direito, não vai ter a capacidade de fazer a sucção, a ventosa, qualquer tipo de movimento que seja necessário fazer para se dar um bom beijo. Então, é papel fundamental nosso, né, permitir que essa musculatura faça a musculação adequada para que ela funcione adequadamente. Não só para que os dentes estejam na posição adequada, mas também para que o indivíduo possa exercer outras funções, dentre elas, e muito importantemente, beijar, que faz parte, assim, da vida de todos nós, seres humanos, né? Quem forma o lábio? Músculo, é músculo. Qualquer músculo produz neurotrofina? Sim, qualquer músculo produz neurotrofina, basta que ele funcione. Quanto mais ele funciona, mais neurotrofina. Então, músculo é feito de... lábio é feito de músculo, tá? E aí, pensando funcionalmente, promover o funcionamento adequado do orbicular da boca vai habilitar o indivíduo a usufruir do prazer pleno do beijo. Se eu não fizer isso durante as fases, né, mais tenras, vai ficar muito difícil fazer depois. Então, a pessoa vai ficar com uma condição fisiológica da boca que a predispõe a não ser um bom beijador. E nós não queremos isso. Nós queremos que nossos pacientes sejam sempre bons beijadores. Se é um beijo romântico sexual, a língua também está envolvida, claro, né? Então, a motilidade da língua, ela é fundamental, fundamental. Então, se eu tenho um freio lingual mal posicionado, eu tenho que pensar, né? Vamos ver
Ah, talvez depois não atrapalhe. Gente, tem que pensar para frente. Língua tem que funcionar adequadamente, né? E quando se pensa, né, nas funções que envolvem a língua, vamos lá, deglutir, sugar, ordenhar, lamber, a esterognose, né? A esterognose. Então, todas essas funções, de alguma forma, vão estar envolvidas também no processo do beijo. É fundamental que essa língua esteja funcionando adequadamente. Ela começa a se formar com 17 semanas. Então, intrauterinamente, a gente já tem o estímulo adequado dela. Agora, vamos depois. Quem vai beijar melhor? Esse cidadão ou esse cidadão? Eu não preciso nem responder, né? Então, é papel nosso que isso aqui seja corrigido o mais cedo possível. Não é só para amamentar, não, tá? Não é só para amamentar, não é para executar as funções da boca adequadamente. E também a função de beijar romanticamente quando chegar a hora. Né? Você imagina o constrangimento de um adolescente com uma língua dessa. Né? Então, é preciso que a gente pense além, que a gente pense além do dente e que a gente entenda a fisiologia das funções da boca de uma forma muito mais ampla, tá certo? A motilidade e posição da língua pode interferir no beijo? O que vocês me respondem? Maloclusões têm interface com o funcionamento da língua? O que vocês me respondem? Existe arsenal terapêutico para se cuidar de línguas com alteração de motilidade e posição? O que vocês me respondem? É claro que tem, e existe também uma condição transdisciplinar para a gente trabalhar esse processo. Mas primeiro é preciso reconhecer, é preciso entender e promover a correta execução de todas as funções da boca não é opção, é obrigação. É obrigação de um profissional de saúde, principalmente aquele que se diz ortopedista funcional dos maxilares, certo? Os 5 sentidos estão envolvidos no ato de beijar. Eu sempre mostro a interface entre as maloclusões e os 5 sentidos. Vários de vocês aqui já assistiram essa minha aula, já viram isso. Então, gente, permitir que a pessoa chegue à adolescência com os 5 sentidos funcionando adequadamente e o que nos diz respeito em termos de boca realmente funcionando, né? Para que essa pessoa chegue à adolescência apta a beijar bem, é nosso papel. É a gente que tem que resolver isso, tá? E, para terminar, eu queria ler esse poema que foi escrito por uma colega nossa, que é muito lindo e, né, diz o seguinte: fisiologia e poesia do beijo. Um olhar cruzando e o outro se aproximando face a face. Inspira e para, segura o ar, quase como levitando, as bochechas se tocam. O ar sai trôpego, sem saber onde é a saída. Um leve roçar dos lábios entreabertos e a magia acontece. Uma atração inevitável, começando por um toque suave, o toque da seda de uma cama macia, a entrega. Qual a medida dessa entrega? De forma derretida, tímida e sem vigor? Ou firme, forte, dura? Tonicidade é o comando na medida ideal. Ideal para quem? Novos territórios a serem descobertos. O que eu estou recebendo, o que eu permitirei. Na cama preparada pelos lábios, se deita a língua. Sim, ela, a rainha da casa. Quem é essa dama que domina todo o ambiente? Vai passar pela porta ou esperar sua hóspede? Esguia e elegante, atirada e ávida, ou tímida e retraída? Presa? Talvez. Detalhes. Importam ou não importam? Assim acontece um beijo. Então, eu achei fantástico, é da Maria Ângela Scalca, esse poema, tá? Então, eu finalizo aqui essa nossa história com isso, mas eu vou continuar a nossa conversa, vou parar, a interromper aqui o compartilhamento, vou ver se tem pergunta. Vamos lá, hein? Vamos ver se tem perguntas.
A Paula Borges falou que quando na náusea a boca enche de água. Sim, porque aumenta o fluxo salivar, né? Mas não é ejeção de refluxo, de conteúdo. A boca encheu de água porque aumentou a produção salivar. A água não veio de lá do trato digestivo. Desde a ótica do beijo, a lactância virou pensa em uma forma de auto-beijo. O Oswaldo disse, né, que a chupeta ou a mamadeira pode ser considerado como um auto-beijo. A Paula Borges disse que leu uma matéria que reportava sobre o beijo da mãe na cabeça do seu bebê, através de um exame de ressonância, mostrou a liberação de uma explosão de ocitocina, com certeza. É algo lindo, né? As focas. Ok. Então, foi isso? Não, tinha mais coisa. Eu vi uma coisa grande aqui. Não, foi isso mesmo. Ok. Então, agora, gente, eu vou conversar um pouco com vocês, porque a gente precisa discutir um pouquinho sobre o que a gente espera para a gente, né? Será que a gente está perdendo muito tempo, assim, sem objetividade? Se a gente está entrando em vários cursos nesse começo de ano aí, pesquisando, né, curso para todo lado, querendo modificar a vida, né, ao longo desse ano e tudo, ou será que você está se imaginando com um acesso direto a conteúdos científicos atualizados, acelerando seu conhecimento, né, profissional? Como é que está isso? Como é que você está pensando nisso? E aí, gente, eu queria discutir com vocês que hoje a gente tem um caminho para você se tornar um ortopedista funcional caprichado, né? Daquele que atende todas as demandas e tal. Como? Por causa da comunidade UFM, que foi o meu sonho, que eu criei, e ela é um ambiente de capacitação contínua, tá? A comunidade, ela não é um curso, ela é um ambiente de capacitação contínua para todos aqueles que estejam lá dentro dela e desejam crescer, tanto profissionalmente, naturalmente e financeiramente também. Então, gente, eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nessas minhas palavras aqui, porque eu queria explicar algumas coisas para você a respeito disso, né? Porque a comunidade hoje, ela se baseia em 3 pilares básicos. O primeiro é o pilar do diagnóstico, né? Então, a gente precisa conhecer o paciente, conhecer ele de forma individualizada, entender todas as funções da boca do paciente, ver se elas estão acontecendo adequadamente, se não estão, né? Avaliar o paciente de forma funcional, né? Da forma mais adequada possível, porque agora você já consegue entender qual que é a relevância disso, né? É muito importante a gente ter isso dentro da gente. O segundo pilar é o pilar do planejamento. O que é o pilar do planejamento? É o pilar onde você vai pegar todas as informações que você obteve do diagnóstico e vai estruturar o seu pensamento para estabelecer qual vai ser a sua prioridade, onde você tem que começar, onde você tem que continuar, o que você tem que usar, né, de arsenal terapêutico, né? Esse vai ser o processo, né, do planejamento que você precisa fazer, e é um dos pilares que a gente tem lá na comunidade. E o outro pilar é o pilar do planejamento, né, que a gente vai, do tratamento, que aí sim é onde nós vamos estar em contato com o paciente, agora já oferecendo um recurso terapêutico, seja ele um desgaste seletivo, uma pista direta, ou seja, a colocação de um aparelho, né, que vai mostrar para ele, quando eu digo assim, no sistema dele, qual é a condição correta que ele tem que funcionar. Então, a gente vai retomar o funcionamento adequado daquela boca, daquelas funções todas que nós vimos hoje, né, através do tratamento que a gente vai fazer para o nosso paciente. Então, isso é o terceiro pilar e rege a comunidade UFM. Então, eu vou abrir a comunidade UFM aqui, vou compartilhar com vocês, para vocês verem como é que é
a nossa plataforma, tá bom? Vou compartilhar aqui. Compartilhar a tela, vamos aqui. Vamos fechar esse. Espera aí. Vamos fechar. Fecha. Aqui. Pronto. Vamos abrir aqui a internet. Eu vou abrir a comunidade para mostrar para vocês como é que ela é. Tá ali. Pronto. Isso aqui é a plataforma nossa, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês tudo que a gente tem aqui dentro dos 3 pilares. O pilar de diagnóstico, o pilar de planejamento e o pilar de tratamento. Então, isso aqui é o conteúdo da plataforma. Então, a gente tem uma sessão, que é uma introdução pulei aqui, né? Esse não, é aqui, ó. Introdução à ortopedia funcional dos maxilares, tá? Então, é um grupo de 8 módulos, onde a gente vai entender um pouco mais sobre a ortopedia funcional dos maxilares. E isso aqui se aplica não só a quem está começando, mas também a qualquer profissional que se dedique à ortopedia. Por quê? Porque eu preparei conceitos básicos todos revisados pela literatura atual. Porque o principal que tem aqui dentro, gente, é o meu trabalho no sentido de buscar na literatura e trazer mastigadinho para quem quer conhecer a ortopedia funcional. Por que eu faço isso? Porque eu amo, né? Porque eu vivo a fisiologia, eu vivo a ortopedia, então eu faço isso porque eu gosto. Então, aqui, dentro de cada uma dessas sessões, eu vou abrir aqui essa aqui, que é de fundamentos, ou seja, é aquela que vai te embasar para conseguir fazer um diagnóstico, um planejamento, um tratamento, tá certo? Então, vamos ver aqui na seção de fundamentos. Vamos escolher qualquer uma aqui. Enfim, teve uma que a gente discutiu, essa aqui, por exemplo, nós discutimos sobre enurese, sobre macroglossia, e, ó, aqui está a aula, tá? Vamos ver aqui, ó. Surpresa, início de vez em quando, né? Então, vamos lá. Gente... Mas aí, eu preparei, e alguém mais estigmatiza, né? Nós estávamos conversando. Então, existem muitas técnicas preconizadas para melhorar a postura da língua do paciente. Então, a gente estava estudando nesse dia aqui a confecção das placas de Castilho Morales para pacientes com síndrome de Down. A placa é muito relevante, e aí a gente tem, na sequência de cada aula, ou cada reunião, eu gosto mais de chamar de reunião, porque a gente troca muita experiência. A gente tem todos os artigos, está vendo aqui, olha? Todos os artigos que fundamentaram aquela aula que eu preparei, tá bem? Então, por exemplo, se você está interessado em ler, basta você clicar aqui, abre o PDF, você pode imprimir ou ler na sua tela, né? Pronto, ok? Tudo que eu falo é fundamental em ciência, gente. Mas eu não quero que vocês acreditem no que eu falo 100%. Então, eu dou para vocês a possibilidade de ir à fonte e ler para saber se o que eu falei realmente era aquilo. Então, se alguém tiver dúvida, né, de que eu estou, por exemplo, falando uma coisa que não tem sentido, é só ir ler o artigo e vai estar lá tranquilo para vocês avaliarem, né? Então, essa é uma coisa que eu sempre quis, né? Que é permitir que todo mundo tenha a possibilidade de acessar tudo que existe em ciência relativo à nossa prática. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Digamos aqui na área de diagnóstico e planejamento, tá? Então, nós temos aqui um montão de aulas que estão aqui bem separadas. Então, vamos ver, por exemplo, vamos ver, radiografia panorâmica, tá? Aí nessa aula, a gente estudou muito a radiografia panorâmica e tudo que ela trazia para a gente de informação, tá certo? Mas também não precisa ficar pensando que é
Ah, a Patrícia está inventando isso que ela está falando. Eu não estou inventando, eu não invento nada. Está tudo aqui, ó. Olha a quantidade de artigo que eu li e de onde eu tirei essas informações que estão aqui condensadas em mais ou menos 1h30, né? Estão vendo aqui, ó? 1h30 de conversa. Essas conversas, elas acontecem na quarta-feira, e aí depois vem aqui para a plataforma. Então, ninguém precisa assistir obrigatoriamente na quarta-feira. Então, nós já estamos com mais de 100 registros, né, de encontros, sempre todos referendados, tá? Vou voltar aqui para o conteúdo. Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos seguindo aqui para baixo. Então, eu tenho, da mesma forma que eu mostrei para vocês, introdução à disfunção temporomandibular, controle pós-tratamento. Eu tenho uma sessão só de arsenal terapêutico, então vamos abrir aqui o arsenal terapêutico. Então, a gente vai falar de protrusores, nós vamos falar dos aparelhos de planas, nós vamos falar de PIP encapsulados, dos acessórios que a gente usa, enfim, de tudo que diz respeito ao arsenal terapêutico. Vamos fechar aqui, vamos descer mais um pouquinho. Além disso, disso tudo que está ali, a gente tem também um curso de fisiologia do sistema estomatognático, um outro que eu chamo de simplificando a análise de Petrovic. Por quê? Porque a análise de Petrovic ela é fundamental para nós, ela é muito relevante para nós que fazemos ortopedia funcional, mas ela não é muito bem explicada na maioria dos cursos, pelo que eu vejo. E muita coisa que ela traz é desnecessária, aquela análise completa. Então, aqui eu mostrei, e eu mostro por quê, porque todos os experimentos que o Petrovic fez eu conheço, porque fizeram parte da minha formação também durante o doutorado, pós-doc. Então, eu explico de onde que ele tirou aquelas ideias e tal, de uma forma bem agradável para a gente entender, e ensino como fazer a análise, para que vocês possam ter a condição de julgar se o serviço que vocês estão usando está realmente fazendo a análise Petrovic adequadamente, porque ela é imprescindível para a gente que faz ortopedia funcional. Bom, aqui a gente tem uma sessão de convidados, onde eu recebo pessoas para falar de temas específicos, tanto aqui do Brasil como estrangeiros, tá? Então, é uma outra sessão bastante legal, tem gente boa falando para a gente, né? Aqui nós temos a Biblioteca da Comunidade. A Biblioteca da Comunidade, ela é gigante, tá? Tem livros, muitos livros, e tem artigos, além daqueles lá, muitos artigos. Então, dá para você fazer uma monografia ou quase que uma dissertação de mestrado usando só o que está aqui dentro da plataforma, se você quiser, tá? Mas, aqui nessa parte, nessa parte inicial, tem uma seçãozinha que chama materiais, onde a gente tem coisas muito importantes também. Nós temos aqui um template para planejamento de tratamento. Então, vamos lá. O que é isso aqui? Bom, espera aí. Aqui. Template para planejamento. É um PowerPoint, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Onde a gente tem aqui, ó, uma descrição. Como que você vai fazer para você montar esse seu caso? Você vai descrever uma descrição rápida do caso. Aqui você vai inserir, né? Fotos extraorais, frente, direita, esquerda, Eu vou dando a sequência do que você tem que fazer. Chega lá na parte de filmes, filme de mastigação, filme de protrusivo, filme de lateralidade. Tem toda a sequência, o que você tem que colocar para que você tenha um apanhado total do que é necessário para que você faça um planejamento, um diagnóstico e um planejamento adequado, tá? Vamos fechar aqui. Epa! O que eu fiz? Não. Pronto. Aí fechei lá e vou voltar aqui na biblioteca para mostrar para vocês outra coisa. Deixa eu ver, voltar aqui, conteúdos, biblioteca. O que mais que tem lá que é importante mostrar? Biblioteca. Na parte de materiais. Aqui tem um exercício para praticar a análise Petrovic, para quem não tem hábito, tá?
Aqui tem um modelo de pedido de ressonância magnética. Aqui tem tipo uma cartilhazinha para mostrar para os pais por que é importante fazer a lavagem nasal, porque a gente preconiza a lavagem nasal, tá? Aqui a gente tem o capítulo 10 do Planas, porque foi a primeira... nós criamos um clube do livro e ontem foi a primeira sessão do clube do livro, então a gente pôs aqui na biblioteca, né, o capítulo 10, ou o capítulo 10 do livro do Planas que a gente estudou ontem. Aqui a gente tem a lista do conteúdo da comunidade por ordem numérica, desde a primeira aula até a atual. Então, com isso, se a pessoa quiser localizar onde está uma determinada aula, ela vai aqui na listinha e ela sabe em qual das sessões que está. Por quê? Porque existe isso aqui, que é muito importante. Isso aqui é um roteiro para você começar a maratonar a plataforma de acordo com o nível de conhecimento em ortopedia funcional dos maxilares. Porque na comunidade a gente tem, desde principiantes até doutores. Eu tenho vários membros da comunidade que são doutores, né? E que estão lá, porque eu também estou aprendendo todos os dias. Cada vez que eu estudo para vocês, eu estou estudando para mim também. Então, como a gente tem vários níveis de profissionais que são membros da comunidade, eu criei esse roteiro básico para quem entra na comunidade, que vai ter essa sequência aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Então, aqui a gente tem as siglas das sessões, né? Então, a gente tem as siglas das sessões. O que você aqui não quer baixar? Vamos baixar aqui. Então, tem as siglas, então, introdução ao FM, fundamentos em UFM, tem as siglas, tá? E depois tem a sequência que eu pus aqui. Olha, para principiantes, qual que é a minha sugestão? Vai na sessão Introdução ao UFM e assista o módulo 4, 5, 6, 7, 8. Depois, você vai na sessão Diagnóstico e Planejamento, assiste os 6, 7, 56, 67, 75. Depois você vai no arsenal terapêutico e assista essa sequência aqui. Com isso, você já está completamente ambientado e apto a ir acompanhando normalmente, sem nenhum prejuízo, as aulas que a gente sempre tem nas quartas-feiras. Se você tem um nível médio, é outra sugestão que eu faço. E vai para o nível avançado, é outra sugestão, tá? Sendo que, tanto para o nível médio quanto para o nível avançado, eu sugiro, na introdução à ortopedia, todos os módulos, porque eles são atualizados. Então, a pessoa sabe, mas ela não tem uma noção direta daquilo lá, né? Então, vou fechar aqui de novo e vou voltar aqui de novo. Vou voltar aqui nos conteúdos, já estou quase acabando. Aí, a gente tem também uma aba com um tema, né, de empreendedorismo para dentistas, tá? E a gente tem um indicador profissional aqui dentro e temos uma mentoria de posicionamento para profissionais de saúde que foi feito pela Fernanda Emboaba, que é uma grande profissional dessa área de posicionamento para profissional de saúde, tá? Então, de posse disso, né, eu acho que é inequívoco, né, que todo mundo vai realmente poder aproveitar bastante, se tornando membro da comunidade. Imagina, né, depois disso tudo, né, que eu estou mostrando para você aí, você começar a atender uma nova demanda de paciente, né, ter um aumento, né, de demanda do paciente e ter também, você fazendo parte da comunidade, a opção de ter esse suporte e você ter um aumento realmente da possibilidade de precificação dos seus trabalhos, né? Isso é muito importante, né? Você começa a receber indicação de pacientes, né? Porque você tem dentro da comunidade um networking muito grande. Esse networking é o fundamental que eu acho lá dentro.
que as pessoas se ajudam entre si. E a gente tem profissionais de vários níveis. Além disso, se eu tenho que indicar alguém, é lógico que eu vou indicar para o membro da comunidade. Então, você mora numa outra cidade, numa aqui dali. Aí sempre a gente pergunta, né, nos grupos. Gente, tem um indicador profissional, mas a gente sempre pergunta também nos grupos, né? Gente, quem é que é de tal lugar assim, assim? Aí tem sempre alguém, então tá, então vou discutir com você esse paciente, tal, vou referir para você, porque o paciente está mudando, né? Isso, gente, amplia demais o horizonte, né? Cria na gente uma visão de ir além da odontologia tradicional. Isso é muito relevante, né? Você passa a ter um know-how para discutir tratamento com qualquer profissional, né? Ter segurança, né? Você ter aquele embasamento que te dá realmente um norte, né? Isso aí que você passa a ter a partir do momento que você começa a conviver com tanta gente e ter a possibilidade dessa quantidade de conteúdo toda aí para você, né? Isso é muito importante. Então, você ter o know-how, né, para poder fazer isso, não tem preço. Então, algumas pessoas tinham me pedido, né, que eu abrisse vagas da comunidade, porque a gente estava com as vagas fechadas. Mas, como janeiro é um mês muito complicado, algumas pessoas pediram que eu abrisse, né, as vagas para a comunidade, e então a gente fez isso. Nós criamos uma possibilidade, né, e eu preciso explicar para vocês qual que é o investimento, né, que alguém teria que fazer hoje para ter acesso à comunidade. O valor hoje da anuidade, né, porque a membresia, né, ela dura 1 ano, né, a pessoa tem acesso à plataforma por 1 ano, assim que ela se torna membro, hoje custaria R$ 3.997. Mas, se a inscrição for feita hoje, porque a gente está abrindo uma exceção, tem um bônus de R$ 500, então isso vai para R$ 3.497, mas pode ser também dividido em 12 vezes de R$ 374,90 no cartão de crédito, tá? E a gente não para por aí, não. Então, estou liberando alguns bônus para quem se inscrever hoje, né? Uma mentoria para precificar os seus tratamentos, isso custaria, né, assim, um preço altíssimo aí no mercado, você vai ter isso liberado lá dentro para você imediatamente, né? Custaria aí uns R$ 1.500. Aquele acervo bibliográfico todo vai estar liberado, 200 livros, artigos atualizados, o Simplificando a Laje de Petrovil, o acesso à área VIP de casos clínicos, sem contar que eu falei, eu esqueci de comentar, que a gente tem grupos, né, no Telegram, onde a gente discute caso e troca informações, né? Então, é um grupo fechado da comunidade, tá? A gente começou agora com o Clube do Livro, uma vez por mês, tem lá as ferramentas, tem uma série de coisas que já vai estar liberado imediatamente para quem fizer a sua inscrição. E tem uma questão da garantia, tá? As pessoas têm, às vezes, um pouco de receio, meu Deus, e se eu não gostar e tal? Então, eu te deixo tranquilo, porque você tem garantia de 30 dias para você ter certeza que você vai querer continuar. 30 dias, tá? E sabe por que eu te dou 30 dias de garantia? Porque quem entra não sai. E isso você pode conversar com qualquer pessoa que está lá na comunidade hoje. Um ou outro que saiu foi por questões específicas da vida da pessoa, não porque não estava satisfeita. Eu nunca tive ninguém que saiu da comunidade desde a fundação porque estava insatisfeito e não se sentiu acolhido ou não sentiu que a vida deu um salto. Nunca tive. Pode conversar com todo mundo que é membro e perguntar, tá? Então, se você não fizer nada hoje, nada vai acontecer para você. Então, toma a sua decisão agora. Vem fazer parte da comunidade. Depois da decisão, tem que ter atitude. Então, se você romper as grades da gaiola, né, da cabeça, da mente, romper as grades e bate asa e vem para a comunidade. Porque você realmente vai aprender a voar muito com a ortopedia funcional dos maxilares, bem fundamentada e de forma encantadora, né? Então, as inscrições estão abertas
O link está disponível no chat, tá bom aí? Caso você tenha dúvidas, pode mandar aqui no chat mesmo, ou então você falar com o pessoal do atendimento que vai estar como administrador no grupo, né, que vocês estavam, tá bem? Uma coisa é certa na vida, gente, a pior decisão é a indecisão, tá bem? Então, toda conquista começa com a decisão de dar o primeiro passo, sempre, tá? São os momentos de decisão que vão fazer com que o seu destino seja traçado. Então, ficar parado vai ser sempre um sinal de retrocesso. Vem para a comunidade, pois o mercado não vai parar, tá bom? Por isso, agora é hora de fazer acontecer. Garanta sua vaga hoje, estou te esperando. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? É o que eu tenho para te falar, tá? Porque não teve ninguém que chegou para mim e disse, não estou gostando. Combinado? Está aqui no chat o link para você fazer sua inscrição. Um beijo. Tem mais... Aliás, não vou fechar não, porque às vezes você tem alguma pergunta sobre a comunidade. Eu vou fechar aqui, vou interromper o compartilhamento, mas vou ficar aqui, porque às vezes você pode ter alguma pergunta para fazer, né? O Oswaldo é muito divertido, ele perguntou que tipo de má posição dentária pode causar mau beijo. Qualquer má posição dentária que impeça o contato perfeito entre os lábios, né? Claro. Isso mesmo, Mayra. Vamos beijar mais. Ah, o Pietro tinha pedido para eu abrir os módulos. Deixa eu ver. Deixa eu abrir, então, que ele teve alguém que pediu para eu abrir os módulos, eu vou abrir, tá bom? Então, os módulos, eles estão... Opa! Aconteceu. Está carregando. Então, os módulos estão aqui na introdução à ortopedia, tá bom? Então, vamos lá. Módulo 1. Deixa eu chegar aqui. Essa parte, ela foi gravada em estúdio, tá? Então, a gente começa... Eu gostaria de me apresentar. Tá vendo? É um curso mesmo. Tá bom? A prática ortopédica funcional. E hoje eu sou membro do corpo docente do Vilma Simões European Institute, por Nicolas Andri, que era um médico francês, e em 1600... Vou ver o módulo 3, por exemplo. Isso aqui. Entendamos que a intervenção temprana, como dizem os espanhóis, né? Ou a intervenção oportuna, assim que alguma alteração for detectada, ela não é... Não é isso. A sequência de módulos, né, nos dá uma visão ampla do estado da arte atual da ortopedia funcional, tá? A gente tem uma repaginada, né, da ortopedia sobre o estado da arte atual, então por isso que eu falo que serve também para quem já é antigo de serviço, né? Ô Silvio, foi bom eu mostrar isso tudo? Deu uma clareada? Então tá bom. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou às ordens aqui. Ei, Ângelo, estou te vendo aí. Tudo bom? Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Está a carinha de todo mundo aqui. Mayra. Roberta está sempre aqui comigo. Roberta é boazinha demais. Aliás, vocês são todos muito queridos.
Eu vou interromper a gravação, que agora não precisa ficar gravando mais.